o ideal é que o Conselho Seccional de Goiás aprovasse a criação de um Conselho Seccional de Anápolis. E aí sim, com um Conselho Seccional na subseção, nós teríamos, a anuidade seria recebida aqui e investida aqui. Esse é o ideal. Essa seria a autonomia. Essa é a verdadeira autonomia, né? E o que acontece? A lei federal prevê que basta ter 100 advogados na subseção para se criar um conselho. O regimento interno da OAB Goiás prevê 3.000. Há cerca de um ano, mais ou menos, atingiríamos esse número, de 3.000 advogados. Mas ao invés de permanecer esses 3.000 e de se estudar a criação de um conselho, dando a tão sonhada autonomia, a OAB Goiás fez diferente. A OAB Goiás desmembrou a subseção. Criou a subseção de Silvânia, vinculando com a delegacia de Leopoldo de Bulhões e de Vianópolis, e desmembrou outra parte da nossa subseção, que era Jaraguá, criando a subseção de Jaraguá. Ou seja, aquilo que se pregou de autonomia fez-se totalmente o contrário, né? Prometeu-se autonomia, mas desvinculou para que não conseguíssemos o patamar de 3.000 inscritos, para que não pudéssemos exigir a criação do Conselho Seccional. Essa é uma mágoa. Uma mágoa, não pessoal, não tenho absolutamente nada contra o presidente Lúcio Flávio e a atual diretoria estadual, mas uma mágoa de gestão, porque houve uma promessa e um compromisso assumido há 3 anos atrás. E hoje se volta a um discurso mais ou menos no mesmo tom. Seria, no mínimo, incoerente, né? Sim, temos vários. Na verdade, eu costumo dizer, André, que não temos propostas, temos compromissos. Porque nós temos escutado falar aí que precisa ser de renovação. E eu posso falar com maior tranquilidade que representamos a verdadeira renovação. É uma renovação com responsabilidade. Por quê? Porque entrei na diretoria como secretário-geral adjunto, fiquei 3 anos aprendendo o que é o OAB, fui eleito vice-presidente, 3 anos fazendo gestão junto com o meu presidente, Ronivan, e agora me sinto totalmente maduro e preparado para assumir a subseção. Isso é renovar. Eu nunca fui presidente. Não estou concorrendo à reeleição, né? Primeiro ponto. E nós temos como compromissos algo que seja exequível. Porque é fácil você prometer, você ser um vereador e prometer melhoria para a universidade estadual. Né? Mas não, enquanto subseção, a primeira coisa que nós fizemos foi conhecer a fundo a estrutura da ordem e saber o que nós, como subseção, podemos ou não podemos. Eu não posso prometer ampliar a Escola Superior da Advocacia. A Escola Superior da Advocacia é vinculada à OAB Goiás, não à OAB Anápolis. Eu posso sim me comprometer a exigir cursos, pós-graduações, estrito sensu, isso eu posso. Né? Mas vindo aqui aos compromissos concretos, primeiro, muito se fala da advocacia jovem. Ajudar o jovem precisa desse apoio, desse respaldo. Sim, precisa. Nós temos aí como compromisso o programa de integração da jovem advocacia, que é justamente uma espécie de cursos voltados para a gestão do escritório, para o dia a dia, para a organização no início de carreira, né? E é claro também dos processos, dos sistemas de tramitação eletrônica de processos. É uma barreira que alguns encontram hoje. E aí eu já entro em outro compromisso nosso, que é a criação da comissão do advogado sênior. Porque nessa caminhada tenho escutado, mas vocês se preocupam muito com aqueles que estão entrando e com aqueles que estão saindo. Na verdade, nós não queremos que ele saia. Né? Costuma-se dizer que o advogado, quanto mais experiente, melhor fica. Justamente pela vivência, pelo conhecimento acumulado. Mas muitas vezes eles se esbarram justamente nesses entraves digitais. Né? Eu falei isso ontem em visita aos amigos de Pirenópolis. Como é que um advogado que começou fazendo um ASDFG numa máquina Olivetti
vai compreender com facilidade um sistema de raiz de certificação digital, de fases, de entrâncias. Como é que ele vai... É a mesma coisa eu falar que hoje, isso aqui não vale mais nada. O que vale é um token com criptografia de 1028 bytes. O colega se sente meio que compulsoriamente afastado. E aí é que é importante a criação dessa comissão do advogado sênior, justamente para dar esse suporte, esse amparo. Agora, outro compromisso, e esse é o mais difícil, é algo impalpável. Porque eu me comprometer a construir uma piscina, construir um muro, uma quadra coberta de tênis no clube, é muito fácil. Basta dinheiro, só isso. Tendo dinheiro, faz. Agora, algo que muitos colegas esbarram hoje é o respeito. Eu também ouço muito isso, os colegas falando antigamente, você chegava em um determinado lugar, se apresentava como advogado, todos te respeitavam. O seu título de advogado te precedia. Hoje, infelizmente, nós vemos colegas aí serem confundidos com os próprios clientes na área criminal. Isso é um absurdo. Pessoas destratando advogados. Não tenho nada, absolutamente nada contra servidor, contra estagiário, mas todos se acham no direito de sobrepor-se ao advogado. Isso não é justo, não é ético, não é plausível que se aceite calado, que seja submetido a esse tipo de tratamento. Então, respeito, a prerrogativa do advogado é uma, eu diria, cláusula pétrea de qualquer campanha de OAB e de qualquer compromisso que um diretor de ordem tem que assumir. É a defesa intransigente, sem medo e sem submissão. É essa a OAB que queremos. É a OAB que age, seja conversando, tentando manter a boa cooperação, como inclusive conseguimos aqui em Anápolis, mas se não for possível, agindo como deve ser feito, como a lei manda. Eu tenho certeza que será um marco na história da subseção, a eleição do Dr. Pedro Paulo na OAB Goiás e a nossa eleição aqui em Anápolis. E explico por quê. Em 88 anos de existência da OAB Anápolis, nunca tivemos um vice-presidente eleito. E o Dr. Pedro Paulo de Oliveira fez o quê? Ele veio a Anápolis convidar o atual presidente da subseção para então ser o seu vice-presidente estadual, justamente em razão dos trabalhos feitos aqui. E com certeza é importante salientar o seguinte: a criação do Conselho Seccional de Anápolis, que é o ideal, ela esbarra em vários entraves, vários meandres da própria lei. Mas é um compromisso a implantação de estudos para a criação do Conselho Seccional. Isso é um compromisso assumido pelo Dr. Pedro Paulo e Dr. Ronivan. Mas eu tenho que esclarecer, não é de autonomia deles, não é só o diretor da OAB Goiás que define isso, não é uma canetada que resolverá. Precisa ser aprovado pelo Conselho Seccional, são 108 conselheiros. Esse conselho é que, em votação, mediante a observância do regimento interno da própria OAB, é que autorizará ou não a criação. De toda forma, André, outro compromisso que nós já temos assumido pelo Dr. Pedro Paulo e Dr. Ronivan é que, mesmo em não se criando um conselho seccional, a autonomia que sempre esperávamos vai ser dada. Seja ela mediante o aumento ou repasse dos duodécimos como efetivamente devidos, seja ela através da autonomia de gestão, para que nós possamos indicar os nossos representantes na ESA, na CASAG, isso já é um compromisso. Isso eles já assumiram. A criação do conselho, obviamente, é o ideal, mas é algo que demanda mais tempo, não é? E é como se fosse a criação de um novo estado, comunidade da federação, né? Tocantins e Goiás. Bom, vamos estudar, isso leva tempo, não é? Muito tempo, mas não é algo que não pode ser iniciado. É algo que tem que ter um momento de início, nem que leve anos, mas que se inicie esse estudo e que se implemente essa política de autonomia. Isso é o mais importante, André.
tabloide. Tenho certeza que portais sérios, como a N1, jamais veiculariam esse tipo de desinformação. Dr. Pedro Paulo não foi preso. Dr. Pedro Paulo denunciou um esquema que ele descobriu dentro da ordem para a venda de carteiras. No longínquo ano de 2006, ele denunciou. E é procedimento, nós temos acompanhado aí todos os dias, não é, dessas operações mirabolantes. Qual o procedimento? Pega todo mundo para ouvir, para apurar os fatos. E ele foi ouvido. Tanto que ele não foi sequer denunciado, ele não foi processado, né? E o próprio Ministério Público determinou a retirada do nome dele daquele inquérito que investigava perante a Polícia Federal esse esquema que ele denunciou, né? É importante, muito importante falar e deixar isso claro. Infelizmente, nós temos visto que sequer as eleições da OAB estão imunes aos famosos fake news. E isso é algo abjeto, algo írrito ao Estado Democrático de Direito, né? Mas o que me tranquiliza sobremaneira é saber que o eleitor em uma eleição de OAB é, no mínimo, advogado. O senso crítico, ele tem muito aguçado, ele conhece e ele não recebe uma informação sem apurar. Ele vai a fundo, ele apura, ele quer saber, ele pergunta. Então, eu jamais cogitei que isso pudesse atrapalhar a minha candidatura aqui na subseção. Por quê? Porque eu conheço o Dr. Pedro Paulo, aliás, conheci o famoso e saudoso Vanderlei de Medeiros, que também foi presidente da OAB Goiás, pai do Dr. Pedro Paulo, um exímio guerreiro em defesa dos direitos e da justiça. E Pedro Paulo conseguiu dar uma roupagem muito bacana da história de vida do pai e da própria história. Ele não é o filho de Vanderlei. Faço aqui uma menção honrosa ao pai, mas o Pedro Paulo é o Pedro Paulo de Medeiros, né? Com sustentações orais brilhantes perante o Supremo Tribunal Federal, atuações, ele é advogado criminalista, atuação fantástica nos tribunais superiores. E, fora isso, dentro da OAB, Pedro Paulo tem história. E a história dele não é pequena. Dr. Pedro Paulo foi conselheiro federal da nossa, foi conselheiro estadual, foi conselheiro federal, foi procurador nacional das prerrogativas dos advogados, ou seja, no Brasil inteiro ele era o procurador das prerrogativas. E mais, um fato que às vezes alguns colegas não sabem, mas quando a gestão do estado, se não me equivoco, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, sofreu vários problemas, várias denúncias, o Conselho Federal se viu obrigado a intervir naquela seccional. E quem o Conselho Federal nomeou como interventor? Dr. Pedro Paulo de Oliveira. Então, Pedro Paulo já foi presidente, interventor de uma seccional, só não a de Goiás, mas ele já provou que ele tem condição plena de exercer com maestria o posto de presidente da OAB.